Então, amados, boa noite. Paz seja convosco. Vamos começar nossa aula, então? Vou fazer uma oração aqui rapidinho. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença nessa noite e pedimos, Senhor, que esse momento que estamos em aula aqui, possamos, Senhor, aprender, crescer na Tua palavra, possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor deseja para nós, nesse estudo do Pentateuco, e que o Senhor abençoe a todos os alunos que estarão aqui presentes. Cada um de nós possa ser, ó Deus, tratado aqui nesta noite, possa ser, ó Deus, receber do Senhor a palavra que necessita e que possamos, Senhor, nos alegrar com isso. Muito obrigada, Jesus. Amém. Então, amados, vamos começar a aula de hoje. Eu pedi a vocês, quem tiver com a sua apostila, pega a apostila, porque eu vou fazer, como é a primeira aula que nós estamos nesse tema, eu quero que vocês acompanhem algumas coisas que estão na apostila. Tá bom? Tá todo mundo com a apostila aí? Sim? Sim? Tá. Sim. Essa aula que nós vamos começar hoje é vamos dizer assim, dentro do segundo ano, é a parte que nós vamos começar pelos livros da Bíblia, certo? O segundo ano é um, vamos dizer assim, um pouquinho diferente do primeiro, porque nesse segundo ano nós vamos fazer um passeio muito grande pela Bíblia. E nós vamos começar justamente aí pelos primeiros 5 livros da Bíblia, certo? Então, deixa eu ver aqui, quero compartilhar uma coisa aqui sobre Pentateuco, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Para vocês verem, vamos ver se vocês vão ver, vocês me falam, tá? Uhum. Estão vendo aí o slide ou não? Não, eu não. Vamos ver se eu tenho que fechar aqui, peraí. Eu ainda não, vassoura. Tá, vamos ver aqui. Compartilhar tela. Vixe. Sai pra cá. Apareceu. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Sim. Apareceu escrito aí? Pentateuco? Sim ou não? Sim. Não, apareceu um monte de arquivo aqui, né? Um monte de arquivo, pastora. Vamos ver aqui sem iniciar. Deixa eu voltar aqui. Tá. Carolina também tá aí? Vamos lá de novo. Compartilhar a tela. Ok? Bom, a palavra, o livro de Pentateuco, na verdade, não é um livro, tá, gente? Só pela palavra Pentateuco, vocês já podem entender o quê? Penta é o quê? 5. 5. Só lembrar que o Brasil é pentacampeão. Isso. Entendeu? 5. E teuco é o que está na página 15 aí. São os livros. Essa palavra Pentateuco, na verdade, ela é grega, tá? Essa palavra Pentateuco. Que significa justamente isso, 5 livros. Aqui, no caso, 5 primeiros livros da Bíblia. Para os hebreus, não é o nome Pentateuco, eles chamam de Torá. Torá. Que é o livro, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, seriam o quê? Seriam os livros da lei para eles. Certo? Agora então, apareceu, pastora. Então, eu tô vendo. Então, olha aí, a palavra Pentateuco é composta de 2 termos gregos. Penta, que significa 5, e teucos, que é um vaso, um estojo, vamos dizer assim, um vaso que colocaria o rolo dos papiros, que era a maneira como era escrito antigamente os livros, né? Então, seriam 5 livros. Agora, no entendimento dos hebreus, que nós estamos vendo aí, é chamado de Torá, que significa o livro da lei de Deus, que tem 5 partes. Então, na verdade, para o povo de Israel, a Bíblia
é composta desses 5 livros, e depois tem uma parte que são os profetas. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que esses 5 livros, ele é importantíssimo nós estudarmos sobre ele. Por quê? Porque nesses 5 livros está a base de tudo, de toda a revelação de Deus para nós. Na página 15, eu quero que vocês vejam aí, tem um parágrafo que está escrito assim: o Pentateuco é o trajeto da revelação divina. Vê se vocês acham aí. Descendo um pouquinho, tá assim: o Pentateuco é o trajeto da revelação divina. Acharam aí na página 15? Na 15? É. É porque na nossa aqui, eu acho que é a 13. Eu acho que é a 14. É a primeira página. É na 13. Sério? Na 13. Nossa, será que tá diferente aqui? Bom, tudo bem. É o trajeto da revelação divina. Acharam aí? Aham. O É na Pentateuco. conceituação. Acharam aí? Sim. Sim. O Pentateuco é o trajeto da revelação divina que ajuda na compreensão de todos os livros da Bíblia. Pois quando analisamos no sentido amplo, que é lato sensu, verificamos que se aplica a todo o corpo de doutrinas e leis existentes nos textos sagrados. Então, é muito importante você conhecer esses 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia, porque aí está o quê? Tudo que nós entendemos como doutrina e leis existentes dentro da palavra de Deus saiu daí. Então, vocês vejam que se nós não conhecemos esses livros, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa comece a ler a Bíblia só no Novo Testamento. Claro, ela vai ter um conhecimento da Bíblia, vai conhecer a história de Jesus, os milagres de Jesus, mas para ter embasamento bíblico, você precisa estar dentro desse estudo. Da onde saíram as leis? Da onde saíram as doutrinas bíblicas? Então, é a partir desses 5 livros que nós vamos ver. Deu para entender? Sim. Sim. Então, vamos ver se eu consigo mudar aqui agora o próximo. Vamos para o próximo. Aí, então, nós vamos ver que são 5 livros que compõem o Pentateuco. Veja que está escrito aí, ó, Torá para os judeus, tá? Uhum. Que para os judeus, Torá significa lei. Livros da lei. Então, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, certo? Levítico, Números e Deuteronômio. Vocês sabem de alguma coisa que está no livro de Gênesis? Que vocês possam me falar aí? O que vocês encontram lá no livro de Gênesis? A criação, fala sobre a criação. Muito bom. O que mais? A história dos patriarcas. Ótimo. Quem que são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Então, vejam que coisa interessante. Nós vamos depois estudar todos os livros, né? Vamos estudar o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Mas o importante é que vocês entendam que cada um deles vai trazer, vamos dizer assim, alguma coisa relacionada ao início do mundo, ao início do povo de Israel. Por isso que nós vamos ter que caprichar nesse estudo, certo? Vocês sabem quem é que escreveu o livro, o Pentateuco? Pelos estudos, foi Moisés. Mas né? algumas partes podem ter sido Josué. Uhum. E há quem diga, né? Porque, como que, até o comentário que tem aí, né? Como que Moisés iria escrever a sua própria morte? Exatamente. Exatamente. Então, existem sim correntes dentro da teologia que às vezes vão questionar um pouquinho essa questão, né? De esse pequeno fato. Mas se nós verificarmos, a maioria dos teólogos realmente creem que foi Moisés o escritor do Gênesis, do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O que o Gênesis fala? Narra as origens do universo, do gênero humano e a formação do povo de Israel na sua estada no Egito. Então, aí vocês vão ver, né, que a questão dessa origem, não só do universo, mas também do povo de Israel, tá? Êxodo vai falar do quê? A própria palavra êxodo, se vocês quiserem até acompanhar também, tem na apostila. A própria palavra êxodo significa saída. Tem um quadro aí, uma tabela, né? Sim. Significa saída. Saída da onde?
Do Egito. Do Egito. Exatamente. Então, Êxodo vai contar essa parte todinha, né, da saída de Israel do Egito, que foi conduzido por Moisés, onde eles receberam a lei. Ali foi feito um pacto sagrado em relação a esse povo, certo? Levítico, então, vai falar dos levitas, dos sacerdotes, e vai falar sobre essa parte espiritual do culto religioso do povo de Deus, certo? Números, Certo. vai falar do quê? Do censo. Isso mesmo. Que foi, na verdade, o quê? O recenseamento do povo foi contado. Entra mais na questão. Se Levítico vai falar da questão espiritual, vamos dizer que o Números vai falar um pouquinho mais das questões das leis, certo? Da organização ali. Até, no caso aqui, né, fala do Números, né? Vai falar da questão dessa organização como povo. E Deuteronômio, gente? As leis, né? Aonde foi Sim, dadas as né? leis para o povo de Israel? Foi em No Êxodo. Êxodo. Aí Só que o Deuteronômio é isso repetindo tudo. foi quase um replay, né? Vocês sabem por que repetiu? Porque era outra geração. Não era a mesma Exatamente. geração que saiu do Egito. Exatamente. Então, esses pequenos detalhes dos livros, a gente vai ver depois, quando estudar os livros, ok? Tem alguém que quer comentar alguma coisa sobre isso? Tá fácil, né? Essa primeira parte, Tá né? bem. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão? Eu acho que essa é a coisa mais básica que nós podemos falar sobre o Pentateuco, né? O que mais que nós vamos falar hoje? Sobre as dispensações. Achei um quadro muito interessante para vocês verem. Dá uma olhada aí. Falando das dispensações. O que vocês entenderam sobre as dispensações? Ali, né? Dispensações são períodos. As formas com que Deus se revelava naquele período, de acordo com a necessidade que estava havendo naquela época. Uhum. Uma coisa que nós precisamos entender, que desde o início, e se nós caminharmos não só no Pentateuco, mas como toda a Bíblia, nós vamos ver Deus se revelando. E cada vez mais Deus foi se revelando, tá? Dentro do seu projeto, dentro do seu plano, ele foi se revelando ao homem. E até hoje Deus está se revelando, né? Acho que teve uma aula que eu falei isso para vocês no primeiro ano. Vocês já prestaram atenção que nós hoje temos mais revelação do que as pessoas de antigamente? Com certeza. Por exemplo, né? Vamos dizer, alguém que tenha nascido na época de Jesus tinha qual revelação de Deus, a respeito de Deus? Do que estava lá no Velho Testamento, vocês concordam? Isso, que tanto o mal quanto o bem vinha de Deus. Isso, mas eles tinham essa revelação do que estava atrás. Tudo que estava antes de Jesus. No Velho Testamento. Exatamente. Hoje nós conhecemos o que está no Velho Testamento, conhecemos o que Jesus deixou. Está faltando muito pouco para Deus revelar para nós, não é? Totalmente. Amém. Vocês concordam? Estamos mais para o final do que para o início, né? Da trajetória. Com certeza. Então, é uma coisa muito tremenda de você pensar. Então, esses momentos que Deus foi se revelando, que nós vamos ver nesse quadro aí, na verdade, Deus foi o quê? Ao mesmo tempo que ele foi se revelando, ele foi desafiando o homem. Né? Ele foi, na verdade, na sua forma de se relacionar, desafiando o homem. Tanto é que tem interessante que tem nesse quadro, que ele coloca 3 palavras: responsabilidade, fracasso e juízo. Porque Deus sempre chamou o homem a ter uma postura nesses períodos, e vocês vão ver que em todos eles houve fracasso e juízo. Vocês estão vendo aí? Então, vamos começar lá no início. Olha, a primeira dispensação foi a inocência. Foi antes de Adão e Eva conhecer o pecado.
Qual que era a responsabilidade, segundo esse quadro aí? Não comer do fruto. Pois é. E o que aconteceu? Comeu. Fruto da árvore dentro do conhecimento, né? Exatamente. Comeram. Está escrito aí, né? Comer. E veio, então, como juízo, a maldição e morte. E assim vai. Depois nós vamos ver a dispensação da consciência. Então, em cada momento, Deus foi se revelando, ele atribuía ao homem alguma responsabilidade, e nós vamos ver que em muitas dessas situações, praticamente aqui todas, o homem fracassou. Não estou dizendo que todas as pessoas, estou dizendo assim que houve, né, para aqueles que não se adequaram àquilo que estava sendo proposto, eles, na verdade, experimentaram do juízo, certo? Por quê, gente? Por que houve o fracasso e o juízo? O que vocês acham? Tá bem fácil de entender. É porque cada um colhe o que planta, né? Mas existia um fator aí muito... Exatamente, né? Mas existia um fator muito poderoso nessa questão aí, do homem não alcançar essa questão dessa expectativa de Deus, não cumprir exatamente o que estava proposto. Por que será que não cumpriu? Eu acredito que porque o Espírito Santo vinha sobre, né? Não estava dentro do ser humano, né? Para capacitar a vencer, né? Na verdade, gente, por causa do pecado. Por causa do próprio pecado. Exatamente. O homem nunca foi capaz de cumprir exatamente o que Deus havia proposto por causa do pecado. E nós estamos no mesmo time hoje. Por exemplo, vamos colocar a nossa época. Olha a época da igreja. O que está colocando aí na época da igreja? Responsabilidade. Está aparecendo o que aí? Receber a Cristo. E veja que tem a atuação do Espírito Santo habitando no crente. Então, a responsabilidade é receber a Cristo. Qual que é o fracasso desse momento, dessa dispensação? Rejeitar a Cristo. Exatamente. E o que vai acontecer com essas pessoas que vão rejeitar a Cristo? Que não somos nós, graças a Deus, né? A grande tribulação. Exatamente. Então, vocês entenderam o que significa aí essas questões da dispensação? Na verdade, fica assim mais fácil de nós entendermos esse plano de Deus. Tem um livro que ele não está aqui na minha mão, mas ele chama O Plano Divino através dos Séculos. Vocês conhecem esse livro? Não. Vou deixar O Plano Divino através dos Séculos. Ele já foi um livro do ITQ, tá? Eu vou deixar para vocês a capa dele, porque esse quadro, inclusive, ele resume bem o que está nesse livro. Tanto é que vocês estão vendo aí, tem várias referências, tá? Para fazer um estudo assim mais detalhado, seria bom a gente olhar bem todas essas referências aí. Mas acho que já dá para dar uma ideia para vocês, né? Sim. Do que seria esse plano de Deus dentro das dispensações. Certo? Então, sempre a questão do pecado. Uma informação para vocês. Na apostila, nós temos 5 dispensações. Dá uma olhada aí. Para mim, está na página 17 e 18. Tá na 15, começa na 15. E 16. 15 e 16? Então, olha aí para mim. Na página 16, então, vai até a 5ª dispensação da lei. Isso. Por quê? Por que não está aí? Porque, na verdade, nessa época do Pentateuco, foi até a dispensação da lei. Qual que está faltando aí? E que tem nesse quadro? A da graça e do milênio. E a do milênio, tá? Então, são 7 dispensações que tem. Só para vocês saberem. Ok? Deu para entender? Sim. Então, eu vou deixar esse quadro para vocês olharem, analisarem,
Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, quiser destrinchar ele melhor, vocês podem fazer isso depois. Agora, além das dispensações, o que mais nós vamos ver de importante, que é justamente a questão que a gente veio falando, que a gente iria comentar, as alianças. Se vocês fizerem uma análise das alianças e as dispensações, parece que elas casam um pouco, tá? Se vocês fizerem assim uma comparação, elas vão casando um pouquinho. Que, por exemplo, a primeira dispensação começa com Adão, certo? Uhum. Aliás, começa no Éden, por isso que chama inocência, foi antes do pecado. Aí você poderia pensar que é a aliança edênica, do Éden. E assim vai. Na nossa apostila não tem a aliança edênica nem adâmica. Você tem as alianças com Noé, Abraão e Moisés. Deu para conferir aí? Sim. Sim. Na verdade, se nós olharmos aqui a aliança de Noé, por que antes não está sendo colocado? Vocês sabem que, teologicamente falando, há teólogos que às vezes se propõem a colocar essas duas alianças antes e outros não. Qual é a questão? A questão é que a aliança de Noé é a primeira a ter uma referência bíblica, que está lá em Gênesis 6,18. Então, aí na apostila vocês vão ver que está escrito, olha, a aliança de Noé, ela, na verdade, ela é a mais antiga dentro da referência bíblica. Então, tanto a aliança do Éden como de Adão, dentro da questão de estar na Bíblia como aliança, não tem referência bíblica. Certo? Eu creio que seja por isso que a apostila já começou em Noé aqui. Mas, pelo que nós entendemos, existe sim, né? Essas duas alianças aí. Então, aí já diz, olha, a primeira aliança no Éden foi feita com quem? Com Adão. Exatamente. Como também a outra, a adâmica, também feita com Adão. Uma antes do pecado e a outra depois do pecado. Tá? Vamos falar um pouquinho da aliança de Noé? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a aliança. O que vocês encontraram? Eu vi algumas respostas de vocês, mas não vi todas. Sobre a questão de número 5, o que vocês encontraram a respeito dessa questão? Eu tenho até fazer um comentário com vocês sobre isso. Que tem um erro na pergunta. Alguém pode repetir para mim a pergunta de número 5 para a gente fazer esse comentário e ter mais sucesso do que a gente ir já direto para essas alianças? Qual que é a questão número 5, por favor? Segundo Wycliffe, 2006, uma aliança é um acordo entre duas pessoas ou mais, em que 4 elementos estão presentes: partes, condições, elementos, garantias. Como esta afirmação se aplica às alianças bíblicas? Então, aonde está escrito elementos aí, na verdade, é resultados. Pode deixar elementos, mas coloca entre aspas, entre parênteses, resultados. Tá? Porque eu fui, na verdade, procurar essa pergunta na sua origem. Certo? Para a gente poder chegar no entendimento mais correto, né? Eu acho que vocês entenderam a definição de aliança? Sim. É um pacto, um acordo, que pode ser entre duas pessoas. O que mais? Compromisso. Sim, compromisso, um contrato. É um laço, por exemplo, que, na verdade, une duas pessoas, né?
se comprometem uma com a outra. Qual o compromisso assim que a gente mais fala nos dias de hoje, assim, entre duas pessoas? Casamento. E tem Casamento. muita gente que foge, né? Por que será que é tão assim, como eu posso falar assim, a pessoa tem tanto receio em relação ao casamento mesmo? Quer dizer, Questão da aliança, né? Por causa da aliança. O que importa essa aliança, né? O que envolve essa aliança, né? Das duas partes, essa é a questão. Em uma aliança, você vai ter sempre duas partes que vão se comprometer, que na verdade vão, né, fazer um pacto. Que aí a gente vai ver se tem condição de ambas as partes, se não tem. No caso do casamento, vai haver comprometimento das duas partes, você concorda? Sim. Os dois têm que assumirem a sua parte nessa aliança, certo? Que pode ser também de amizade, não precisa ser só na relação marido e mulher, né? Então, vamos lá. Sim. A pergunta foi justamente essa, né? Se essa aliança, que tem esses elementos, né? Esses elementos, as partes, condições, resultados, se aplica às alianças bíblicas. Então, o que nós podemos verificar? Vamos primeiro dar uma olhadinha, o que seriam essas partes? Eu sei que a Devlin fez uma coisa muito interessante, né, Devlin? Fez um quadro muito interessante. Eu vou tentar mostrar aqui, peraí. Se ela não conseguir mostrar, ela vai falar um pouquinho, porque acho que nós vamos melhorar e depois a gente vai passar para vocês. Peraí que tá a lápis ainda. O que seriam, então, as partes? Pode existir, enquanto ela está procurando, aliança entre indivíduos. Uma pessoa faz uma aliança com outra pessoa. Pode acontecer, certo? É a mesma coisa. Assim, eu fiz um quadro. Isso, olha lá. Eu fiz um quadro com as que precisava. Então, aqui, né, eu coloquei cada aliança, o que era, cada uma. Sim. Aí, aqui, as partes. Então, o que envolvia cada aliança. Então, a primeira, Deus e Noé, Deus e Abraão, Deus e o povo. Que é a noética, abraâmica e mosaica, ou do Sinai. Sim. Aí, os elementos. Então, assim, que era o resultado que compunha a aliança. Então, era a arca e o arco-íris. No caso de Abraão, foi a circuncisão. E depois, com o povo, as tábuas da lei. As condições. Então, para Noé, era obediência, construção da arca e não comer carne. Para Abraão, era a saída de Abraão, da família, a oferta de Isaac. E com Moisés, foi os 10 mandamentos. E depois a garantia, que era o que Deus, né, a recompensa por ter cumprido todos os outros processos, seria que a família de Noé seria salva, Deus não iria mais destruir a terra. Aí para Abraão foi que ele seria pai de muitos, uma descendência abençoada e a terra prometida. E aí para o povo era a bênção sobre todo o povo. Foi isso que eu fiz, um bem resumão. Assim. Vocês viram que interessante? Então vamos lá. Todas as alianças vão ter as partes. Na aliança, por exemplo, de Noé, quem são as partes? A Devlin falou aí. Quem eram as partes da aliança com Noé? A família de Noé e Deus. Isso, Deus e Noé, e a sua descendência. No caso de Abraão, ela acabou de falar. Quem eram os que estavam as partes? Deus e Abraão. No caso de Moisés... A descendência, né? Isso, a sua descendência. Mas a aliança foi feita com Abraão. Sim. E teve resultados na sua descendência. Agora, a aliança de Moisés já foi diferente. Porque Deus fez um pacto com quem? Com o povo. Exatamente. Exatamente. Vocês compreenderam perfeitamente. Tem alguém que ficou com dúvida sobre isso?
Tem alguém que ficou com dúvida sobre isso? Nossa, a aliança está tranquila. Não, né? Vocês vejam, gente, que depois aí na apostila vai falar um pouquinho que a aliança de Moisés, ela, na verdade, ela foi assim, a diferente aí. E vocês podem também anotar isso, que a aliança de Moisés é a principal do Velho Testamento. Então, vocês podem até anotar, a aliança de Moisés, ela é a principal do Velho Testamento, por quê? Porque ela se diferenciou no fato de que Deus não fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. Então, não foi feita uma aliança de pessoa com outra pessoa, foi uma aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. Inclusive, a aliança de Moisés, aí a mosaica, ela também é chamada de antiga aliança. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, é muito importante isso, porque, inclusive, gente, está lá em Êxodo 19, tá? Anota aí. A aliança mosaica, ou do sinal, é a aliança mais importante do Antigo Testamento. Está lá em Êxodo 19. Justamente porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. Tá? Para não perder o tempo aqui, o que mais vai numa aliança que a gente tinha colocado? Vai a questão das condições ou os elementos. Uma aliança, ela pode ser unilateral ou bilateral. Quem fez essa pesquisa? Alguém de vocês fez essa pesquisa? Que a aliança pode ser bilateral ou unilateral. Alguém de vocês fez essa pesquisa? O que significa a aliança unilateral? Quando uma única... Pode falar, Lindomar. É o que falar, uma única pessoa, né? Exatamente. Só um lado se propõe naquela aliança a cumprir aquilo que está falando. O outro lado não precisa. Então, vamos ver. A aliança de Noé, por exemplo, ela foi uma aliança o quê? Unilateral. Unilateral. Tá? Por quê? Porque a única condição, quem estava dando a condição, era Deus. Deus disse assim, Noé, entra na arca, porque eu estou me comprometendo, eu vou salvar a sua família. Eu quero que você... Depois, claro, existiram assim, vamos dizer, não foi uma condição. Podemos dizer que foi uma orientação, né? Que Noé tinha que se comprometer com alguma coisa, não foi? Até a Devlin colocou aí, né? Qual que era a Devlin? Na aliança de Noé. Noé tinha que o quê? Como disse Deus, né? Disse para ele que ele tinha que povoar a terra novamente. Tinha que se multiplicar. E que ele enchesse a terra. Quem está entendendo aí? Pode falar assim, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Amém. Então, a aliança de Abraão, quem foi fazer essa aliança com Abraão? Deus também. Mesma coisa, Deus se propôs, escolheu Abraão para fazer uma aliança com ele. Então, também foi uma aliança unilateral. Embora, né, houvesse algumas condições que ele colocou para Abraão, que era que ele saísse da sua terra, não é verdade? Da sua parentela, mas Deus estava disposto a cumprir totalmente sua parte.
E isso não torna a aliança abraâmica bilateral também não, né, pastora? Unilateral também. Porque ele resolveu Ela cumprir, né? ser bilateral pelas condições. O que que eu quero diferenciar bem para vocês? Alguém vai levar uma surra aí. Quem será que vai levar uma surra? Eu acho que essa pessoa não cumpriu o combinado. Vai Por isso entrar... que o meu microfone está fechado, pastor. É o meu tá filho aqui, falando com a Esté, pastora. O Eduardo está aqui do meu lado. Também é a mesma coisa. Eita, Felipe. Eu creio que esse assunto não vai se esgotar hoje, tá, gente? Mas eu quero que vocês analisem aí direitinho, para vocês terem ideia do que realmente essa coisa de aliança importa. Trazendo pela questão da lei mosaica, da aliança mosaica, que ela foi diferente, foi por quê? Porque Deus fez um compromisso com o povo e esperava que o povo cumprisse a sua parte. Se vocês lerem lá em Êxodo 19, vocês vão ver que Deus propôs algo para o povo e o povo teve que se comprometer. Então, foi um pouquinho diferente, tá? Pode falar. Nesse período, Deus também estabelece a questão da bênção, da maldição, né, pastor? Então, aonde entra a bênção e a maldição? Porque a parte que eu estou falando, são as condições, né? Quem está se comprometendo com quem? Vem a parte que é o próximo item aí que estava na pergunta, elementos, que eu estou dizendo resultados. Exatamente. Os resultados dentro de uma aliança existem, principalmente quando existe o comprometimento dos dois lados. O que Deus falou para o povo de Israel? Que é o que você está falando. Que se eles obedecessem, eles estariam debaixo de bênção. E se eles não obedecessem, o que ia acontecer? Estariam debaixo de maldição. Isso, a aliança seria quebrada e eles estariam debaixo de maldição. Que está lá em Êxodo, não é? Êxodo 28? Qual o capítulo que está? Mesmo. Deuteronômio 28. As bênçãos e maldições estavam associadas a essa aliança. Tá? E as garantias, gente, tem a ver com o quê? Qual a garantia que você vai assegurar para cumprir essa aliança? Seria um juramento, né? Tá? Então, isso seria o básico aí dessa questão. Tudo que a gente vê numa aliança que não seja bíblica, nós vamos encontrar nas alianças bíblicas. Podemos até comentar, eu posso comentar com vocês, deixar algo escrito sobre isso, né? Não tem nada aí na apostila, mas eu até quero que a Devlin, acho que eu vou passar para ela melhorar um pouquinho o quadro dela, aí ela faz esse quadro e passa para vocês. Quem vai querer? Eu. Então, ótimo. Também. Já fica o resumo, certo? Certo. Então, tá. Onde queremos chegar com essa questão das alianças? O que significou, então, as alianças que nós falamos aqui hoje? A questão da aliança que viria depois, que seria a aliança de Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente. Uma coisa importante vocês pensarem, que em todas essas alianças, Deus nunca deixou de cumprir a parte dele. E continua da mesma forma. A parte de Deus, né, nessa aliança, Deus sempre vai honrar essa aliança que ele tem conosco. Como ele fez com Israel, como ele fez com Abraão, como ele fez com Noé. Porque tudo isso faz parte de um plano. Deus tem um plano de viver conosco, próximo de nós. Vocês vejam que a aliança que existe em Jesus, lá no livro de Hebreus, ele vai dizer que é a aliança perfeita. Por quê? Por que a aliança, essa nova aliança que veio através de Jesus, ela é perfeita?
Porque é o que nos une ao Pai. É o que realmente, né? Exatamente. E nos tira da condição que a gente vive fora, sem Deus. Nos livra totalmente do pecado. Nos faz viver de volta no caminho daquilo que era a nossa, como é que fala? A nossa condição lá do primeiro homem. Deus está fazendo um resgate em todas essas alianças, cada vez mais. Quando Deus se propunha a fazer uma aliança, ele queria aproximar-se do homem. Vocês vejam que quando ele fez com Abraão, ele estava fazendo com um homem, e vocês vão ver, nós vamos ver no livro de Gênesis, que na verdade não havia um povo ainda em Abraão, na época de Abraão. Foi a partir de Abraão que se começou a ter o quê? Uma descendência, para depois Deus se relacionar com essa descendência. Vocês entenderam? Sim. E hoje Deus faz a mesma coisa. Ele quer que nós sejamos o seu povo. E que a gente cumpra, né, a nossa parte nessa aliança. Qual a garantia hoje? Salvação, vida eterna. Exatamente, que está em Jesus, no próprio sacrifício de Jesus. Então, quando nós formos estudar, vocês podem seguir em frente aí, porque na semana que vem vamos falar do Gênesis. Gênesis, e vamos entrar mais na questão da história. Nós precisamos muito da história, porque quando vocês estiverem mais para frente a disciplina de história de Israel, vocês não podem ficar sem base no início. Hoje nós não falamos nada de história, né, praticamente, né? Mas vamos precisar muito da história. Então, quem por aí, vocês, vai ser muito importante, quem tem aí uma Bíblia de estudo, pode ser qualquer Bíblia de estudo. Pode ser Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo do homem, sei lá, qualquer Bíblia que vocês tenham possibilidade de ter de estudo, vai ser extremamente necessário. Por quê? Vocês já perceberam que as Bíblias de estudo, no início, elas trazem lá as informações sobre o livro. Uhum. É muito importante. Nós vamos usar isso. Algumas coisas já tem na apostila mesmo, mas para vocês realmente estarem bem conectados com isso, é importante que vocês tenham, né? Qual que é o autor do livro, qual que é o, vamos dizer assim, o título que é dado significa o quê, que temas tem nesse livro, para que a gente possa se aprofundar mais. Pergunta, gente, porque daqui a pouco nossa aula está acabando aqui. Quem quer perguntar alguma coisa? Eu. Fala, Devlin. Eu. Pastora, então lá no quadro coloco essa parte de o que era unilateral e o que não era. Vamos colocar. E resultados. Condições. Está nas condições, na verdade. Seriam partes, condições, resultados e garantias. Beleza. Se eu tiver alguma coisa para acrescentar, eu vou te falar. Aí você vai passar para todos nós aqui, ok? E muitos de vocês eu fiquei muito feliz, porque responderam muito bem essa pergunta. Não fizeram um quadro, mas responderam exatamente o que nós estávamos nos propondo a falar aqui hoje. Uma coisa de você ali, ó. Né? Fizeram essa junção do que seria uma aliança com a questão das alianças bíblicas. Parabéns para vocês, viu? Pastora Gilane? Oi. Eu mandei o meu exercício para o pastor Fernando. Ainda bem que ele mora na minha casa, né? Então, eu pensei que ele era o professor. Desculpa. Ele é seu professor, mas não hoje. Pois é, eu achei que era ele. Eu vou comentar para vocês a resposta de vocês, tá? Essas fotos também vou enviar para vocês. E vamos começar esse estudo tirando assim o máximo do que a gente puder tirar desses livros, dessa história de que vocês, se vocês já têm conhecimento, a história dos patriarcas, isso que a gente puder fazer, eu quero aproveitar ao máximo. Vocês viram que a autoatividade muito facinha, né? Sim. Vocês acham que eu vou deixar assim? O que vocês acham? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Pode perguntar. Quem quer perguntar? Ô, pastora,
A senhora vai enviar para a gente também os slides? Vou enviar para vocês, tá? Para vocês terem aí com vocês, ok? Ok. Então tá, amados. Por hoje, creio que é só. Quiserem fazer comentários no WhatsApp, mandem por lá. Perguntar. Tiverem dúvidas. Mas acho que o caminho ficou mais ou menos assim. Começamos a fazer primeiro a entrada da casa, né? Já dá para começar para dentro, né? Dentro do assunto. O que vocês acham? Vamos encontrar grandes personagens aí na frente, hein? Benção pura. Né, Devlin? Tá bom? Tudo certo, então? Mais alguém quer falar? Estou aqui, sabe, Eu. Olha, gente, tô torcendo para que seja presencial, viu? Vamos orar. Ok? Amém. Então vamos lá, vocês vão ficar com o capítulo 2 e 3 aí para vocês seguirem em frente, porque são os capítulos de Gênesis, ok? As autoatividades estão bem facinhas, né? São perguntas, informações, mas depois a gente combina o que a gente vai fazer além disso, ok? Sim. Quem pode fazer uma oração agradecendo? Amém. Edilei? Glória a Deus. Sim. Ora aí para nós, então. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratíssimos por mais este momento, Pai, que o Senhor nos concede, Pai. Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, entendimento, Senhor, da Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor possa nos dar um coração entendido, Senhor. Meu Pai, que nós possamos, Pai, ter uma mente, Senhor, uma mente renovada na Tua palavra. Aleluia, Pai, Jesus. muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Nós estamos aqui, Pai, em busca do conhecimento, Pai, da Tua graça. Seja com cada um de nós. Toma a vida, Pai, da pastora Adelaide, Pai, do pastor Fernando, em Tuas mãos. Seja com eles de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Paz para vocês. A Deus paz, abençoe. fica com Deus. Amém. Amém.